sair. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão conosco, acompanhando a nossa live. Gostaria de dar uma boa noite especial para todos os colegas professores, coordenadores, supervisores pedagógicos, gestores, toda a equipe que trabalha à noite nas escolas, tanto da Regional de Samambaia, que é onde nossa equipe fica, quanto também de possíveis outras regionais que estejam acompanhando a gente. Boa noite para todo mundo. É um prazer tê-los conosco. Hoje a gente vai ter um momento para conversar um pouquinho sobre um tema que é extremamente importante, não somente nos tempos atuais, mas para quem está aí na linha de frente, atuando com os alunos, com os colegas. A gente sabe que o ambiente escolar, ele pode gerar uma série de conflitos, embora os debates sejam extremamente importantes, alguns eles podem ser mais calorosos e a gente pode ter uma série de situações ali que complicam um pouco a solução de alguns problemas. E é exatamente nessa linha que hoje a gente vai conversar, aproveitando que essa semana nós temos, o acontecimento da Semana de Educação para a Vida, e o tema da semana desse ano é exatamente cultura de paz e convivência escolar, um tema que para nós é extremamente importante e onde nós temos a possibilidade de ouvir novamente um colega que sempre tem uma parceria importantíssima com a gente, o professor Adeir Ferreira, ele que já apareceu aqui em outros momentos, de conversa, de discussão e de formação, ele que é filósofo, especialista em existencialismo e também mestre em direitos humanos, hoje traz para nós uma palestra, uma fala sobre mediação de conflitos. Então, hoje ele vai ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse tema e abordar algumas situações com a gente, tá certo? Então, eu espero que vocês gostem, aproveitem esse momento e usem o chat para poder falar para nós de onde vocês são, quais as possíveis dúvidas, sugestões, comentários, relatos, tá certo? A gente está acompanhando esse chat e durante a nossa palestra teremos momentos para discutir um pouquinho sobre o que está sendo colocado no chat, tá certo? Então, dessa forma, e sem mais delongas, aproveito e convido o nosso professor Adeir Ferreira. Adeir, seja muito bem-vindo. A palavra está contigo. Boa noite, Renato. Boa noite a todos e todas, colegas da IJA, colegas da Unieb, colegas da rede, e de diversas escolas, unidades aí que trabalham com essa modalidade de ensino. É uma oportunidade sempre muito boa de estar com vocês, de fazer essas reflexões, Eu confesso que eu estou aqui tentando trazer uma reflexão que ela permeia algumas referências dos direitos humanos, mas não tem a finalidade de ser nenhum protocolo a ser seguido, mas uma reflexão a ser trabalhada. Até mesmo porque o que me faz trazer essa fala é o fato de termos aqui conversado durante uns 30 minutos, eu e os meus colegas aqui da IJA, coordenadores intermediários, cada um relatando a sua experiência dos desafios que é dar aula em condições em que a violência ela é muito presente devido a uma série de fatores, uma série de conflitos. Então, eu estou trazendo essa perspectiva de mediação de conflitos, mas não tem a finalidade de ser um protocolo conceitual, teórico a ser seguido, mas muito mais uma reflexão que nos leva a ter uma compreensão, um horizonte de compreensão e assim, possivelmente tomar uma melhor decisão, saber mediar aquele conflito, Mediar um conflito não significa necessariamente garantia de resolução conforme nós gostaríamos, mas ele atenua as violências, ele atenua os conflitos e sem contar que ele pode oferecer e oportunizar a todos os participantes ali um grande crescimento. Bom, pessoal, então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de todos e de todas. Eu vou fazer aqui uma audiodescrição, até mesmo porque essa fala, essa formação, ela vai estar disponível e para permitir aqueles com deficiência visual, para poder, então, ter essa compreensão, formar nesse imaginário quem é que vos fala,
Então, como já foi falado anteriormente, meu nome é ADI, eu sou um homem negro, tenho cabelos pretos, curtos, sobrancelhas um pouco grossas, linhas de expressão na testa. Minha voz está com esse timbre aqui um pouco grave, um pouco nasal, mas em geral não é assim. Estou me recuperando de um resfriado. Estou vestindo camisa branca de gola e também uma blusa azul escura de gola. E estou num ambiente na minha sala de jantar em casa, com a parede branca aqui ao fundo. Bom, então vamos lá. Nosso tema é mediação de conflitos, as estruturas do discurso, as partes, o mediador, o conteúdo e as estratégias. Tem uma finalidade de ser bem prático. Então, eu espero também, nesse momento de estar falando com vocês, ter um feedback deste diálogo, né? Não procuro trazer aqui uma formação protocolar e assim inserir no modus operandi, mas muito mais provocar uma reflexão. Repito, né? Pode passar, por gentileza, meu amigo Léo? Bom, então, essa fala ela vai ser organizada em 3 momentos, né? A primeira é as estruturas do discurso, depois as partes, né, envolvidas em um conflito e o mediador ou a mediadora que está ali, intermediando ou chamado a intermediar. E, por fim, por último, o conteúdo e possíveis estratégias, né, para a gente poder estar intermediando um conflito. Pode passar, por favor, Léo. Bom, sobre as estruturas do discurso, nós temos essa imagem aí, que sempre que eu procuro alguma imagem sobre a dialética, esse modelo de pensamento ocidental, a que mais me chama a atenção é esta imagem. Como que é estruturado o discurso no pensamento ocidental? Quando se fala de um pensamento ocidental, nós pensamos em algo muito intelectualizado, algo de academia, de estudos, né, lá da faculdade, de formação. Então, nós achamos que isso não corresponde com um modelo de uma situação do cotidiano. É um modelo de pensamento, ele está presente em diversas estruturas, né? Institucionais, culturais, educacionais, formais e informais. Então, esse é o modelo predominante de discurso. Veja bem, a dialética que predomina no Ocidente é uma modalidade filosófica de produção de conhecimento que ela é sustentada em uma tríade. Essa tríade, então, que seriam 2 premissas, né? A primeira premissa é a tese. A tese significa que é uma ideia ou uma afirmação positiva, positiva no sentido de ser a primeira, não que esteja necessariamente falando algo positivo, não é uma qualificação de positivação ou não, é uma afirmação. E a partir dessa afirmação que é colocada, gera-se ou aparece uma antítese, que é a negação dessa afirmativa, né, que é um confronto, que é que vai ser então uma barreira perante essa tese, que vai ser assim, não, eu não concordo. Então, após o choque da tese com a antítese, vai gerar esse campo de contradições. Então, no campo das contradições, é onde gera-se esse conflito. Isso pode ser no âmbito intelectual, no âmbito simbólico, psicológico, afetivo, não importa. Em qualquer instância, o modelo de pensamento ocidental ele tem esse predomínio de conflito. Então, ou seja, o conflito ele é inerente ao modelo de pensamento ocidental. Então, quando choca-se essas 2 premissas, né, gera a partir desse campo uma síntese. Então, a síntese vai ser uma reunião desses 2 elementos, que é a tese e a antítese. E essa antítese, ela vai ser uma nova tese, ou seja, que vai ser um apanhado do que gerou dessa relação conflituosa de tese e antítese. Então, a partir dessa síntese, gera-se uma nova tese, gera-se uma nova antítese e vai assim infinitamente. Então, essa nossa relação dialética, por si só, ela já é conflituosa, ela é um palco de violências, né? De violências que podem ser benéficas ou não. Mas a construção, o modelo de pensamento nosso ocidental, ele é assim, naturalmente conflituoso, não necessariamente com qualificações que simbolizam somente violência, mas está falando de contradições, de conflitos, de negações.
E por que esse tipo de pensamento é o que predomina? É porque é o tipo de pensamento colonial, né? Então nós fomos colonizados também sobre um modelo dialético de que vem, então, uma pessoa branca, cristã, é, da Europa, homem, e descobre o seu oposto, o outro. Então a filosofia da alteridade vai mostrar esse outro como primitivo, selvagem e na linguagem eurocentrada e colonialista atrasado. Então ele vai encontrar a sua antítese e em conflito com ela de procurar a todo momento dominar, ele vai acabar gerando um campo de relações muito conflituosas que a gente lembra que não é só no campo simbólico agora, mas da violência física, estrutural, sistêmica mesmo, que levou ao genocídio de milhares de pessoas, né, indígenas, africanos também. Então, esse modelo de pensamento é o que predomina. Então, ele está presente não apenas em relações escolares, intelectuais. É um modelo de pensamento. Por quê? Ele tem algumas estruturas que agora eu vou fazer para vocês essa exposição, para a gente ter a compreensão por que essa dialética ela tem essa natureza conflituosa. Pode passar, por gentileza, Leandro? Então, eu coloquei aqui o que é um pensamento ocidental e um pensamento não ocidental. Eu já quero dizer de antemão que o pensamento ocidental não tem um aspecto apenas geográfico de se referir a esse território, ao hemisfério, como se fosse uma coisa exata e objetiva, mas um modelo de pensamento que predomina. Não significa que no Brasil nós tenhamos apenas esse modelo de pensamento, né? Então, eu tenho aqui o pensamento não ocidental. E nós vamos identificando aos poucos, e no final nós vamos perceber como que é muito presente no nosso cotidiano os pensamentos também anti-hegemônicos. Só que eles não sobressaem. Por quê? Por causa dessa lógica de dominação colonialista. Muito bem. O pensamento ocidental ele tem as seguintes características. Ele é hegemônico. Significa que ele controla e centraliza o poder. E ele é formal. Formal porque ele está presente nas estruturas institucionais, na ciência, em algumas religiões predominantes, né? Sobretudo cristãs, ou até no kardecismo também. E uma comparação com o pensamento não ocidental, o pensamento não ocidental ele é anti-hegemônico. Ele é aquele que corre fora desses trilhos da formalidade, né? Ele é muito diverso, ele apresenta múltiplas características que pode estar em consonância com o pensamento ocidental ou independentemente dele, mas ele é sempre hegemônico. Ele anti-hegemônico, ele não vai simplesmente obedecer aquelas formalidades de uma dialética de dominação. O pensamento ocidental ele é assimétrico. Ele é assimétrico porque quer dizer desigual. Ele tem algumas características fundantes, que é de raça, de classe e de gênero. Então, o pensamento ocidental ele é formado sobre o patriarcado, sobre a branquitude e sobre a classe predominantemente hegemônica em termos econômicos, né, que antigamente era chamado de burguesia e hoje nós chamamos dessas classes predominantes. E, ao contrário, o pensamento não ocidental está presente nele o coletivismo, o coletivismo, colaborativismo, cooperativismo, né? São outras formas de atuação que não tem por finalidade um sistema, sociologicamente falando, de estratificação social, né? Não tem necessariamente esse modelo piramidal. E o pensamento ocidental, ele é hierárquico, né? Ele é institucional. Então, ele tem esses protocolos de tratamento baseado em cargos, em funções, em salários, né, que são esses postos de autoridade que nós exercemos. Então, nós estamos falando de educação, nós temos, então, funções exercidas para os nossos colegas, mas que, em certa medida, por mais que sejam professores iguais a mim, iguais a você, eles estão em postos de coordenação e de liderança, que acaba transmitindo, em termos simbólicos, essas prerrogativas de poder. Né? Então, eu sou coordenador intermediário hoje da Unieb, então eu oriento e trabalho e atuo com algumas escolas dos anos finais do ensino fundamental. Então, por mais que eu diga para os meus pares, para os meus colegas, olha, eu não estou aqui para fiscalizar, eu não estou aqui para punir, eu não estou aqui. Isso é sempre uma contradição, porque as prerrogativas deste cargo e dessa função é justamente para isso, para fins de controle, né? Lógico que eu posso ter aqui
um colaborativismo, um cooperativismo, só que, se caso essas escolas não cumpram com aquilo que é esperado, o que é desejado, eu terei que ser aquele primeiro a acionar as instâncias institucionais para poder, então, provocar aquela escola a cumprir o seu dever. Entende? Então, é uma relação sempre hierárquica. Ela pode ter uma execução simbólica ou meramente funcional, mas ela sempre aciona o poder, né? O poder de atuar, o poder de controlar, o poder de fiscalizar, o poder de exigir. E já no caso do pensamento no ocidental, ele funciona em um termo grupal, ou pela senioridade, né, que são os mais velhos, que orientam, que conduzem, que têm uma relação mais afetuosa e consensual do que impositiva pela autoridade. Né? Ah, eu sou o mais velho, eu mando, eu sou o professor, eu sou o policial, eu sou o juiz. Não é baseado em uma função, em um cargo. Muito bem. E tem também no pensamento ocidental o logocentrismo, que ele é expresso pela formalidade escrita, pelo aprendizado das nossas disciplinas, pelos paradigmas científicos, né? Essas imposições que elas são logocêntricas, ela tem a razão como pivô, ela tem a razão como um grande trunfo. E ao passo que o pensamento não ocidental, ele é pluriepistêmico, que se expressa muito mais pela oralidade. Então, quando nossos colegas que trabalham com jovens em escolas do campo, é muito comum, pelo nosso padrão ocidental, julgarmos que aqueles alunos são incultos e analfabetos e que não aprendem. Nós desconsideramos a pluriepisteme na qual eles se enquadram, né, que é expresso pela oralidade, os seus conhecimentos e os seus saberes. Muito bem. O pensamento ocidental ele é binarista. Desculpe. Ele é binarista porque ele funciona sempre nessas polaridades do sim, do não, do preto, do branco, do forte, do fraco, né? Então é sempre nessas polaridades que estão em constante conflito em busca de ocupação de um lugar de poder, tá? Então, por causa desse binarismo, forma esse espaço dialógico, né? Que vai ser sempre uma relação conflituosa. E sempre quando eu falo da dialética, eu trago para os alunos, né, do ensino médio, que é onde eu dou aula, eu sempre trago para eles o sentido, o sentido do termo dialética, né, ou dialógico. Eu sempre relaciono com a palavra diabo, e eles ficam escandalizados, né? O diabo, ele é o grande dialeta, né? O diabo, ele é o grande dialético, porque falando na raiz da palavra, diá significa dois, e bolos, né, unidade. Então o diabo é aquele que divide, é aquele que separa, é aquele que causa confusão e conflito, né? E a dialética é isso mesmo, né? Ela funciona por uma lógica de conflito, ela funciona por uma lógica binarista, necessariamente de conflito. Então a sua lógica ela está relacionada a um processo de violência, que é sempre de negação do outro, que é sempre de exclusão do outro. Ao passo que o pensamento não ocidental não é uma regra, né? Mas ele está mais calcado na ancestralidade e, sobretudo, na corporeidade. A corporeidade é onde expressa também pelo o espaço do não dito, né? Eu não preciso reduzir a termo e nem fazer abstrações filosóficas para poder falar do que eu quero, do que eu sou, do que eu sinto, do que eu preciso. Então, a corporeidade ela tem muito mais expressões do existir do que o reducionismo dessa dialética logocêntrica do pensamento ocidental. E aqui o pensamento ocidental ele é sistêmico, né? Ele é retilíneo, ele trabalha nessa formalidade industrial, né? De sempre uma continuidade formal, os pré-requisitos e protocolos sempre muito sistematizados. E ao passo que o pensamento não ocidental ele é emancipado, ele trabalha numa esfera de uma circularidade, né? Cada um tem o seu momento de aprendizado, sua forma, o seu jeito, né? Não tem uma forma aqui, você tem que passar por ela e vai ser assim. Inclusive, uma das coisas que eu conversava aqui com os meus colegas antes do início dessa live é que uma grande dificuldade da EJA é de trabalhar com essas inconformidades de idades tão díspares numa mesma sala, né? No mesmo segmento ali, nós vamos ter alunos de distintas idades.
e que naturalmente pode ter um conflito por causa de questões culturais, né, de idade mesmo, de convivências. Então, são séries de conflitos propensos a outros cenários que vão agregando possivelmente violências. E como agir em relação a isso? Pode passar, por gentileza, Leandro? Isso. Outros modelos de pensamento não hegemônicos, né? Esses outros tipos de modelos de pensamento não hegemônicos, eles estão presentes, sobretudo, em povos e comunidades tradicionais do Brasil. Que no Brasil nós temos aproximadamente aí quase 30 povos e comunidades tradicionais, que eu trouxe aqui, então, algumas delas. Os originários da terra, que nós chamamos vulgarmente de indígenas, né? Os quilombolas, que são também povos tradicionais muito antigos, quilombos e remanescentes de quilombos. São também os povos de terreiro de matriz africana. Interessante que eu quero destacar aqui que, em geral, nós vemos o candomblé apenas como uma religião. E isso é uma inverdade, né? O candomblé, ele é um modo de vida que ele tem uma episteme, né? Ele tem um arcabouço patrimonial da africanidade muito antigo, muito forte, muito presente. Então, os quilombos e os povos de terreiro hoje são os maiores guardiões dos saberes africanos em terras não africanas. Então, a afrodiáspora brasileira é hoje um dos maiores guardiões do arcabouço do saber africanista aqui. A minha pesquisa de mestrado foi em quilombo, né? Então, assim, para mim foi uma oportunidade muito grande de ter contato com esse saber não ocidental. Temos também os ciganos, ribeirinhos e outros, como quebradeiras de coco, né, pescadores, e são inúmeros povos, cada um com seus saberes, com suas tradições, com as suas epistemes. Pode passar, por gentileza, Leandro. As partes envolvidas. Então, entramos aqui agora no segundo momento, que é falando sobre as partes envolvidas num conflito. Como eu havia falado, mais do que dizer assim, como atuar em um conflito, perceber o local de fala de cada parte envolvida em um conflito. Em um conflito, você tem uma pessoa que está afirmando algo ou que está requerendo algo, e uma outra pessoa acionada. Um pode ser uma vítima, né, que sofre aquela violência, e o outro um violador de direitos, que é o algoz. E nessa relação conflituosa, que não necessariamente, né, são uma ou duas pessoas, mas pode ser inclusive mais, pode se tratar de grupos, pode se tratar de uma comunidade. Então nós temos sempre umas relações que elas acabam puxando outras. Então é preciso ter e levar em conta, considerando o que já foi falado anteriormente, né, a hegemonia do pensamento ocidental em nossas instituições. Eu estou falando aqui para colegas de instituições formais. Então, é importante ter a compreensão do lugar de fala do mediador e da mediadora. O que seria esse lugar de fala? O lugar de fala é você ter uma compreensão profissional, funcional, existencial, filosófica e política do espaço que você ocupa, porque nós somos carregados de símbolos, que eles estão atrelados ao que nós representamos ou ao que nós exercemos. Então, olha só, os dados e o contexto do discurso hegemônico, eles sempre apontam e eles sempre dão indício para os outros de quem é você. Quem é você? ADI, professor da Secretaria de Educação, filósofo. Então, querendo ou não, a gente acaba trazendo alguns rótulos ali e já prevendo mais ou menos como que esse sujeito vai pensar, vai agir, vai fazer, vai falar. Então, por que é importante o mediador ter uma compreensão sobre isso? Porque é sobre esse espaço existencial, essas corporeidades, essas expressões que o sujeito vai atuar. Quando nós falamos de alunos da EJA, e nós temos esses distintos públicos, nós também já temos alguns rótulos, né, que são essas preconcepções ou preconceitos acerca do outro. São alunos que passaram por uma trajetória de fracasso escolar, tá? E como que ele trabalhou isso? Ele está sujeito e exposto a uma série de violências, né? E às vezes nós focamos no sujeito violento e nós esquecemos a estrutura que produz um sujeito violento. Então, essa mediação de conflito, quando fala do lugar de fala do mediador do conflito, é porque ele tem que ter uma compreensão de si e dos outros
que estão reproduzindo sistemas estruturais de violência, né? Então, olha só, alguns deles são marcadores sociais e outros não, que são institucionais, de gênero. Quando tem uma relação conflituosa que envolve mulher, nós já temos uma disparidade, né, em termos de predominância desses efeitos de sobreposição de valores. Então, quando você identifica o gênero que está ali presente, você já sabe a correlação de forças que pode acabar gerando para o outro, para quem está ali, no caso é uma mulher e um homem, que a mulher vai estar em uma situação de desvantagem devido a uma cultura patriarcal. Então, ela vai estar propensa a um nível de sofrimento, a um grau de sofrimento muito maior. Uma pessoa transgênero, ainda mais. Uma pessoa LGBT, ainda mais. Que são sujeitos que eles acabam reunindo nesses marcadores sociais mais rótulos de exclusão. Sobre a raça. Então, quando nós estamos falando ali de uma pessoa estrangeira, de um negro que está em uma relação conflituosa, devido ao racismo estrutural e institucional arraigado em nossos processos dialéticos do pensamento ocidental e na nossa cultura, essa pessoa negra está muito mais exposta e mais propensa a sofrer as retaliações, as perseguições, né, de uma situação de violência. E, sobretudo, a classe, né? Então, a classe, esses três marcadores sociais, eles não se distinguem, não se isolam. Uma pessoa pobre, ela vai estar em uma situação em que os seus direitos, eles podem estar cerceados pela não acessibilidade àquilo que ele poderia contratar como um bom advogado, né? Como acesso à cultura, acesso à educação. Então, a pobreza, ela marginaliza também o sujeito, colocando ele em uma situação de vulnerabilidade maior. Isso aqui eu estou falando não é só dos sujeitos envolvidos no conflito, mas de todos, de todas as partes. E por isso também o mediador, a mediadora de conflito, é um sujeito que ele vai estar constantemente dialogando com a sua própria corporeidade nessa relação de conflito. Eu mesmo, como um professor negro, periférico, né, com a escolaridade precária na ocasião que eu fiz o ensino básico, a educação básica, né? Então eu dialogo com a minha historicidade, com a minha corporeidade nesses espaços da educação. E o que mais nos chama atenção aqui, que é interessante para nós agora, são as funções institucionais que nós ocupamos, porque nós temos responsabilidades formais sobre qualquer conflito que apareça sobre o nosso domínio em que nós estamos ali. Nós somos coordenadores, somos professores, supervisores, diretores, diretoras, né? Então, quando acontece um conflito, nós temos responsabilidades institucionais ali. E são as nossas funções que vão demarcar o nosso grau de compromisso e de responsabilidade para com ela, fazendo com que as nossas decisões elas sejam permeadas pelas funções e não só pela nossa corporeidade. Eu mesmo, enquanto supervisor pedagógico numa escola, há alguns anos atrás, foi quando ocorreu a ocupação secundarista na escola. Foi a primeira escola secundarista a ser ocupada aqui no Distrito Federal. Então, uma situação muito nova, muito inusitada, né? Onde nós, enquanto professores, enquanto supervisores, nós temos ali o nosso poder hierárquico, simbolicamente falando, suspenso, né? E questionado, inclusive. Então, atuar sobre essas condições requereu de mim e dos pares assim, uma sensibilidade muito grande, tá? E a representação social, que são questões secundárias e subjetivas. Qual que é o seu interesse em tomar parte ou que essa resolução do conflito seja conduzida para um fim? Então, o mediador e a mediadora de conflito também têm um objetivo. Qual que é o seu objetivo? É muito comum entre nós, eu sou professor, sou supervisor, e se um aluno teve um conflito com o professor, é muito propenso que institucionalmente um corporativismo, uma afinidade, a compreensão do local de fala com o professor, eu me solidarize, me sensibilize com o par, com o colega, né? E acaba que o aluno, então, naquela relação conflituosa, cessou o conflito, parou. Porém, aquele aluno ele pode ter direitos violados, uma vez que a instituição acabou por causa da representatividade funcional e social, institucional daquele par, daquele colega, acabou de uma certa forma permitindo com que aquela situação conflituosa foi só um cessar de fogo, mas não resolveu de fato. Acabou abafando aquela situação conflituosa.
Isso é muito sério, isso é muito grave. Já acontece, é muito comum isso ocorrer em conselhos de classe. Em conselhos de classe, nós somos um batalhão de professores e de professoras é, que, que se fortalece na relação mútua um com o outro. Então, eu trago o meu relato de uma situação que eu tive com um aluno ou com uma turma ali em questão. E os meus colegas vão deliberar sobre a minha fala e não sobre a turma em si. Então, esse ponto de compreensão aqui, ele é importantíssimo, porque nós estamos falando aqui de uma correlação de poder institucional, profissional, grupal, sobre um sujeito que é o aluno. Então, a gente vai definir a vida do aluno pautada no relato daquele professor. Então, isso é muito sério. Vamos passar, por favor, Leandro? O mediador de conflitos, né? O mediador de conflitos é um agente em potencial de direitos humanos. Ah, mas por quê? Ele pode não necessariamente defender os princípios dos direitos humanos, mas ele é, em essência, uma pessoa ou um sujeito que ele está produzindo ou procura produzir uma cultura de paz. Então, a empatia aos temas correlacionados aos direitos humanos é quase que obrigatório. Eu peço desculpa porque essa crise agora acabou provocando essas tosses. Bom, então o mediador de conflito não é só uma pessoa que tem uma habilidade inata, é uma pessoa simpática e que consegue ali neutralizar as violências que acabam aparecendo. Mas o mediador ou a mediadora de conflito, ele tem que ter um mínimo de empatia e de domínio de alguns temas que são capazes de revelar as desigualdades sociais, políticas, de gênero e de raça que imperam sobre nós, tá bom? Então, o estudo das temáticas em direitos humanos, além da capacidade de liderança que a gente vai desenvolvendo, às vezes por nós mesmos, pela partilha, pela experiência, são fundamentais. Então, o mediador e a mediadora de conflito têm como pré-requisito, né, essencial, para a ocupação da função que ele atua, esses requisitos. Ah, mas o mediador de conflito é uma pessoa do SOI? É o diretor? É a diretora? Pode ser qualquer um. Um professor que pode ser acionado naquele momento, que inclusive quanto mais neutro a pessoa no conflito, melhor. Né? Então ele acaba não expondo ali objetivos pessoais para a resolução daquele conflito, mas a justiça. Então qualquer um pode ser um agente, um mediador de conflitos. Pode passar, por favor, né? Ainda agora sobre mediar conflitos. A tomada de decisão pelas partes envolvidas define quais interesses e objetivos, que foi o que eu falei anteriormente. Né? Todo mundo tem interesses em um conflito. Por mais que eu seja um sujeito neutro, filosoficamente falando, é impossível ser neutro. Né? Eu tenho a minha corporeidade, as minhas funções, as minhas responsabilidades. Eu vou entrar naquele conflito, eu tenho um interesse, eu tenho um objetivo. Só que esse não pode ser individualizado. O interesse ele tem que ser coletivo, por mais que ele possa vir a gerar efeitos, às vezes, inoportunos, como eu gostaria. Mas, se for em prol da justiça, nós devemos operar com o objetivo não apenas de cessar o conflito, mas de fazer justiça, ou de proporcionar a justiça. Eu já lidei com algumas situações em que, pelo laço de solidariedade de pares, né, que são colegas, professores, um aluno ele foi injustiçado e ele se sente ali, às vezes, engessado. Não posso fazer nada porque eu posso ser reprovado, posso ser perseguido, né? E dá um amparo àquele aluno. Fala assim, olha, no âmbito da escola, as nossas possibilidades de resolução de conflitos se esgotou, mas não quer dizer que terminou. Você tem outras instâncias acima de nós da escola que você pode recorrer, que você pode procurar, né? E encaminhar este aluno e dar essas instruções. Tudo isso é muito importante, se trata de uma resolução de conflito. Porque às vezes quando nós achamos que resolver um conflito eu tenho poder e domínio sobre tudo e vou impedir que vocês briguem, como se fosse um pai
que tem 3 filhos e fala, eu estou dizendo, eu sou o pai, você vai para lá, você vai para cá. Não é assim. Um mediador de conflito, ele assume uma responsabilidade de justiça e de ser justo, né? Então isso é muito importante, porque isso é um perfil que acaba exigindo daquele mediador de conflito esse posicionamento de ser justo, né? Não simplesmente mediar por um interesse de apaziguar ou de um cessar-fogo. Pode passar, por gentileza, né? As partes envolvidas, elas são reconhecidas como sujeitos de direitos, então são reflexões que nós fazemos para os mediadores, inclusive o próprio mediador ou a mediadora, né? Quem são os sujeitos de direitos? Porque quando nós vemos que uma das partes é uma pessoa que está em situação precária, é vulnerável, é uma pessoa que tem uma profissão informal, que é pobre, que é excluído, enfim, ou é uma pessoa muito violenta, muito agressiva, pela nossa rotulação, nós acabamos permitindo a suspensão ou a retirada de alguns direitos daqueles sujeitos, porque nós consideramos, né, em geral, que aqueles sujeitos não são sujeitos de direitos integrais. Nós selecionamos alguns sujeitos e nós selecionamos alguns direitos e dizemos, este não é um cidadão de bem. Se ele não é um cidadão de bem, contra ele pode-se qualquer coisa. E nós acreditamos numa cultura de paz, na verdade, uma cultura de violência, em que a gente acha que combater o sujeito violento ou o agente da violência, nós estamos combatendo a violência. Na verdade, não. A violência, ela é, antes de tudo, estrutural. Pode passar, por gentileza, e aqui eu vou finalizando, porque o tempo aqui é deixar um tempo para o debate, né? Ainda falando da mediação de conflitos, a posição situacional funcional, elas são condicionantes, embora não totalmente, né, das partes que preconceituam o discurso declarado e o discurso oculto. Então aqui é uma afirmação, né, que essa posição que nós ocupamos, elas condicionam as partes a preconceituarem esse discurso declarado e um discurso oculto. Então por isso que a justiça deve predominar em uma situação de relação de conflito, doa quem doer, né? E eu sempre gosto de falar, e é bom que isso aqui esteja registrado, que nas minhas experiências, por onde eu passei como professor, como autoridade policial, separar a autoridade que nós possuímos da justiça, porque nós às vezes utilizamos das prerrogativas de poder para fazer valer o nosso interesse e inclusive até a nossa autoridade, quando a nossa autoridade é questionada. Bate no peito, eu sou professor, eu mando. Então, precisamos sair dessa lógica de dominação eurocêntrica para gerar uma relação de empatia, porque pela empatia, inclusive, nós podemos não só resolver os conflitos, mas contribuir com a crítica à estrutura que produz as violências, né? Porque aquela pessoa violenta, antes de tudo, é um sujeito de direito e, em segundo momento, possivelmente um agente de violências. Pode passar, por gentileza? Ainda mediando conflitos, né, como eu já falei e aqui reforço, na discussão é preciso que fique claro e que se estabeleça regras para se buscar um consenso e a justiça, e não acordos, simplesmente acordos, porque os acordos, eles só são execuíveis e eles só têm peso de regra e de respeito a eles enquanto perdurarem aqueles interesses, enquanto aqueles sujeitos estiverem ali. Ah, mas eu fiz um acordo ano passado. Não, são outras instâncias. E os acordos, em geral, eles não estão em conformidade com as regras. Então, os acordos, eles são muito perigosos. E, às vezes, nós fazemos isso. Eu vou dar um exemplo de uma escola que eu passei, em que a gente tinha uma dificuldade muito grande em conter os alunos na hora do intervalo. Na hora do intervalo, os alunos queriam cascar fora da escola. E aí a gente vai descobrir que o porteiro era muito, mas muito legal com os alunos. Nossa, ele tinha um poder magnético de autoridade sobre os alunos, mas não era uma autoridade por autoridade. Era esse de acordo. Olha, você não dá problema para mim, que eu não dou problema para você. Se precisar, tal, algum momento, eu não vou ver você saindo nem entrando no portão. Então, isso que eu estou falando aqui é muito grave, é muito sério, e é um exemplo que, embora eu não possa citar nomes, não posso citar pessoas, até por sigilo e privacidade dessas pessoas, mas está claro como que esses acordos,
que não estão em conformidade com as regras, eles fragilizam todas e quaisquer regras ou disciplinas possíveis ali de ser aplicada, porque ela está sempre por fora. E depois esse próprio sujeito, esse próprio porteiro, ele não conseguia exercer a sua autoridade senão na base da troca. E muitas vezes nós damos um reforço positivo que ele tem por finalidade muito mais causar prejuízo do que benefício, né? Então, quando entra uma pessoa ali no lugar daquele porteiro e que vai cumprir as regras, ele vai ser o ruim, ele vai ser o mal, ele vai ser o imprestável, ele vai ser o chato, né? Então, os acordos, eles nem sempre estão em conformidade com as regras e corre-se esse risco de gerar concessões, de gerar exceções. E se nós geramos exceções e concessões, nós fugimos do âmbito da justiça. Então, ser justo é tratar com igualdade e com equidade na medida em que a situação requer. Não é simplesmente generalizar, uniformizar e tratar todos com igualdade, mas tratar com igualdade e equidade. A equidade é uma flexibilização, uma adaptação conforme a necessidade daquele sujeito para que ele tenha usufruto dos mesmos direitos que um outro teria. Não se trata de um benefício a mais ou a menos. Pode passar, por gentileza, né? Bom, e agora sobre o conteúdo, né? É a última parte da minha fala, nós já temos 41 minutos de live, e a minha fala é de 40 minutos, então encerro aqui em 5 minutos, né? O conteúdo, sobre o conteúdo. Todo conflito ele tem um conteúdo, que é o motivo, que é a causa, que é o desejo, que é a finalidade, né? Às vezes nós falamos assim, é muito comum a gente ver numa notícia de telejornal. Nossa, o cara ele foi morto por causa de R$ 1. Ele não foi morto por causa de R$ 1. Isso aí era o conteúdo do conflito que levou a uma situação conflituosa e que ocasionou em algo muito mais grave, né? Então, o conteúdo, ele tem relevância, mas ele não tem predominância, considerando tudo que nós já falamos anteriormente. O assunto em discussão, que é gerador de inúmeros conflitos, ele é de qual ordem? É preciso a gente classificar, porque para mim pode ser insignificante, que é isso, apenas R$ 1, e a gente querer simplesmente resolver isso num estalar de dedos. E não, e isso aciona uma importância afetiva, simbólica muito grande. Porque se é por causa de R$ 1, e eu considero isso muito pouco, para aquela pessoa envolvida no conflito, não se trata de R$ 1, se trata da sua honra, da sua dignidade ferida, de um desrespeito que foi provocado em virtude daquele valor tão irrelevante. Porque o valor de R$ 1 não é um valor monetário apenas, é um valor que representa uma irrelevância, né? Por um assunto irrelevante, um sujeito agiu com atitude violenta, agressiva, e me retirou direitos, me cerceou de alguns direitos, né? Bom, e quando surge um conflito, ele nos afeta primeiramente nos sentidos, né, que são palavras, gestos, fatos, e a forma como ele nos afeta é onde demarca esse conteúdo ali em pauta. Eu sou uma pessoa negra, então trabalhar algumas temáticas voltadas para esse assunto pode não ser muito confortável para mim se eu não sou um sujeito bem resolvido nesses termos. Então, o conteúdo ele vai ter uma relevância relativa e também desproporcional para cada uma das partes. Então, o assunto ele tem que ser discutido na resolução do conflito. Não é só cessar fogo, você vai para lá, você vai para cá. Não vem aqui, olha, aqui é a discussão em torno de quê mesmo, pessoal? O que você pensa sobre o assunto? Você, Beltrano, o que pensa sobre o assunto? Ah, isso. Ah, olha, você tem uma compreensão diferente. Beltrano não tem tal compreensão. Então, o conteúdo ele é o que demarca o grau de interesse e o objetivo de cada um envolvido no conflito. E quando nós falamos isso, não é só a relação professor-aluno, aluno-professor, mas também professores e professores. Sempre nós somos chamados a intermediar ou a mediar um conflito entre os pares mesmo, que sempre tem discordância. Às vezes quem é do noturno tem uma discordância quem é do diurno, quem é do diurno tem uma dificuldade, quem é do matutino tem relação ao vespertino. Às vezes são grandes grupos e às vezes por uma coisa considerada irrelevante ali gera-se um conflito, né, um boicote, uma ação da escola, porque o diretor é fulano de tal, a diretora é Beltrana. Então nós acabamos assim suprimindo o conteúdo. O conteúdo ele não é irrelevante e ele precisa ser discutido pontualmente, porque é a partir da discussão do conteúdo que nós conseguimos também
perceber como que cada pessoa se vincula ao seu objetivo no conflito. Em geral, com base nas primeiras impressões, né, e também a partir do nosso lugar de fala, que a corporeidade tem todo esse peso, nós tomamos, então, previamente as nossas decisões. Tendências e partidos estão sempre aqui correlacionados, porque nós, enquanto professores, às vezes temos a tendência de ter uma visão muito monofocal enquanto professores. Então, esquecer a condição do aluno é não se colocar no local empático no qual ele ocupa. Então, é importante que o conteúdo ele nos promova a ouvir, a escutar, uma escuta qualificada mesmo, a fim de gerar essa empatia e tentar o máximo possível nos colocar no lugar daquelas pessoas ali. Empregamos a razão e a formalidade para embasar a primeira decisão, né, que são obscuridades subjetivas dos paradigmas. Então, o conteúdo ele pode ficar secundarizado quando nós fazemos uma resolução de conflito que ela é muito pautada nesse racionalismo. Não, mas R$1 não vale absolutamente nada. Cessou, você está suspenso, Beltrano está isso, vamos mudar de escola, vamos mudar de turno e está resolvido. Você não resolveu. Porque para você está resolvido, só que aquele conflito ainda permanece e ele pode desencadear em outro momento ou em outra instância, não sob a sua supervisão. Então, mediar conflito também não é tirar uma situação de conflito diante de você. Talvez seja protelar, prorrogar ou talvez até aumentá-la, né? Pode passar, por gentileza, Leandro? Temos algumas estratégias aqui, mas eu não vou passar para vocês. Eu vou indicar o livro que está nas referências, que é de um médico norte-americano chamado Edward de Bono, né? Ele traz essas estratégias de como atuar ou resolver um conflito, ou até mesmo dar uma aula com base em um pensamento não ocidental. Eu vou só dar um exemplo aqui, rapidamente, não me detendo nessa metodologia ou nas formas de ser, é que esse médico ele traz para o Ocidente reuniões de pensamento oriental. Então, com base nisso, ele cria esse pequeno método. E eu já apliquei várias vezes no ensino médio, nos lugares onde trabalhei, e é muito interessante. Quando a gente trata o assunto ou conteúdo fragmentado por uma ordem que ele chama de chapéus, né? Os chapéus do pensamento. Então, em 6 chapéus do pensamento, como, por exemplo, as cores, elas representam uma setorização daquele conteúdo. Então, quando alguém vai e fala assim, olha, você é não sei o que, blá, 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 isso, aquilo, vamos separar a emoção, os sentimentos, que é o chapéu vermelho, do conteúdo. Porque às vezes nós nem ouvimos o conteúdo, mas a forma como aquela pessoa fala conosco. Ele foi agressivo, ele foi ofensivo, ele foi isso, ele foi aquilo outro. Então nós esquecemos todos os demais. Nós não tratamos aquele conteúdo, nós tratamos a forma como foi falada. Então, ao aplicar essa metodologia dos chapéus, nós organizamos a fala nesse sentido. E também nós damos liberdade para que a pessoa expresse os seus sentimentos de raiva, de ódio, de desprezo, sabe, de amor, de repulsa. Então, o chapéu azul, ele representa o controle, né? Ele é utilizado por quem está aplicando. E a cor branca é apenas o fato. Eu quero saber o que aconteceu. Ah, o menino deu um soco no outro. Isso é um fato. E tem algum benefício em relação a isso? Dificilmente, né? A gente não consegue ver dessa maneira. Mas o otimismo, ele é sempre assim, uma excelente oportunidade de fazermos uma campanha. Isso é um benefício. Uma excelente oportunidade de fazermos uma campanha para uma cultura de paz aqui na escola. Nós estamos precisando disso. Então, ter esse momento também para fazer isso, porque às vezes a nossa mente só age naquela proatividade de uma resolução de conflito, procurando problema e resolver. A gente sempre esquece que um benefício é possível também de ser extraído mesmo de uma relação tão ruim quanto esta. E a cor preta significa criticidade, né? Então agir com crítica, agir com respaldo em uma racionalidade que evidencia também os perigos do caminho. Olha, cuidado. Nós devemos também ver os fatores negativos aqui. Tá? Então vamos com calma, não é assim, não vamos ser precipitados, não vamos chegar e pular em cima, não. Algum aluno pode estar armado.
E a cor vermelha é essa do sentimento. Eu quero que você expresse como que você sentiu em relação a isso, quando aconteceu essa situação. Essa aqui talvez seja a forma mais empática. O sujeito vai falar com o seu coração, ele vai falar com a sua corporeidade, ele vai falar o quanto aquilo o afetou, o quanto aquilo fez mal. Isso é um processo também de cura, né? Uma escuta qualificada. E a cor verde, ela traz as ideias que isso gera, né? Poxa, pessoal, depois de toda essa relação conflituosa, de tudo que aconteceu, vamos então gerar aqui, vamos produzir uma câmara de resolução de conflitos na escola. Se você tem alguma situação conflituosa, passa ali, vamos conversar com fulano, vamos fazer uma roda de conversa, vamos fazer uma campanha e resolver isso. Isso daqui, pessoal, é uma das estratégias, eu recomendo esse livro, eu gosto demais, né? Enquanto filósofo, enquanto um cara dos direitos humanos que faz essa mediação de conflitos. Pode passar por gentileza, Leandro? Eu dei só um exemplo aqui mais sistemático dessa estratégia, mas tem outras, né? A mediação de conflitos na perspectiva de direitos humanos, né, em que se apresenta, não tem um conjunto de estratégias pré-definidos. Pode ser conforme aquilo que você tem habilidade, que você gosta de fazer. Olha, vamos tirar essas pessoas aqui envolvidas desse público todo aqui que acaba inflamando com as suas vozes. Vamos levar uma pessoa ali, né, vamos tirar essas pessoas dessa zona de influência desse público aqui. Eu gosto de conversar calmamente, tomar um chazinho, um café, uma água, relaxa, vamos conversar, né? Isso ajuda a quebrar as tensões. Então não se trata de um conjunto de estratégias pré-definidas, mas sim de uma análise do horizonte de compreensão que se forma em torno das relações pessoais, sociais, institucionais, que se apresentam no contexto de conflitos, né? Então não se trata de um protocolo a ser seguido. Ó, se você seguir isso aqui, vai ser batata, vai ser show de bola. Não é isso, tá? Pode passar, por favor, Leandro. Qual que é a estratégia-chave, né? Se é que há uma estratégia-chave, eu sugiro algo que se aproxime dela, se caso exista, né? A compreensão global, humana, justa, esclarecida do quadro, em sua amplitude, permite um mediador, a mediadora, criar ou optar pelas melhores estratégias. Então, uma estratégia-chave, ela é um trabalho de inteligência, é de mapear, é de se envolver, então, a ponto de você conseguir acionar outras estratégias. É uma estratégia-chave, né? E nunca ser muito precipitado. Vamos aplicar a regra, é assim, a disciplina está clara e tá total. Não, espera. Vamos prosseguir, por favor. E a operacionalidade da mediação, ela exige também o domínio de algumas ferramentas. Essas ferramentas podem ser recursos. Olha, eu quero criar uma sala aqui na escola de um ambiente de paz. Uma vez eu fui numa escola lá do Gama palestrar sobre alguma coisa relacionada à raça, me parece. E aí quem me acolheu foi, eu não conhecia ninguém lá. Quem me acolheu foi a orientadora educacional. E aí eu cheguei bem cedo, ela falou, olha, você chegou, você é o palestrante? Eu falei, sou e tal. Vem aqui, vamos no SOI aqui, vamos tomar um café. Gente, a sala era linda, maravilhosa, confortável, era bonita. Sabe um negócio assim que em geral as nossas escolas são muito básicas, né? Era um ambiente assim, poxa, você chega, você senta no sofá, está num ambiente super acolhedor, super confortável, além da pessoa também ser profundamente simpática. Então, ter sido acolhida naquela escola, naquele espaço, nossa, isso ali transforma a gente, né? Então, imagina uma pessoa angustiada que está ali para relatar um problema, está ali para resolver um problema, precisa também de condições. Essas condições podem ser recursos, podem ser ferramentas, e a gente precisa depositar nisso, né? Só que as ferramentas e recursos, elas são apoios para uma pessoa sábia. A sabedoria, então, seria uma operacionalização mais inteligente da mediação, porque a sabedoria, ela não é necessariamente um intelectualismo sobre o assunto, mas ela é uma capacidade endógena que o sujeito vai desenvolvendo ali para o amadurecimento da compreensão sobre esses horizontes. A sabedoria, ela não é uma ferramenta e nem um recurso, mas ela é um estado de espírito formado pelo elevado grau de humanismo cultivado nos cuidados com o ser humano. Então, ser um mediador de conflito é cuidar do ser humano, não é cuidar de alguns seres humanos, é cuidar do ser humano, e todos são seres humanos, né? Podemos passar, por favor? Bom, já temos aí 54 minutos, né, e algumas ferramentas e recursos, são livros, são filmes, rodas de conversa, né? Uma série de coisas que pode ser
utilizada como recurso. Mas lembrando, não basta a gente estar armado até os dentes de todos os recursos possíveis para ser um mediador de conflito, sendo que o grau de empatia pelo humanismo ainda está fraco para conosco. Bom, pessoal, eu tenho as referências aqui, eu peço o Leandro que vai passando na medida que eu vou fechando aqui a minha fala, né? As referências, esse primeiro é do Edward de Bono, são 6 chapéus do pensamento, onde eu apresentei aquela estratégia dos 6 chapéus. Eu gosto demais desse livro, né? E tem aqui uma série de livros, como esse do número 6, que é do Marshall, que é a comunicação não violenta, muito boa, porque ele trata sobretudo das questões de uma cultura de paz a partir do seu próprio lugar de sujeito excluído, né, de um sujeito não aceito racialmente em algumas situações. Então ele fala também com a sua experiência de pessoas que resolvem conflitos que geraram mortes, né, ele está falando de conflitos ali nos Estados Unidos, conflitos raciais que geraram mortes, que geraram apartação mesmo social, né? Então nós temos muitas boas referências aqui que valem muito a pena ler. Eu destaco esses dois, mas tem muitos. Leandro pode ir passando aí vagamente, bem devagar, para o pessoal ir acompanhando. E eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade aqui de fala e abro agora esse momento para responder algumas perguntas, né? Trocar algumas ideias que possivelmente o público aqui queira falar, tá bom? Então é isso, agradeço a EJA, agradeço o Noturno, agradeço os meus pares, meus colegas aqui. Perfeito, Adair. Cara, muito obrigado aí pela sua explanação, pela sua palestra, sua fala com certeza foi muito enriquecedora. Nós temos aí um tema que ele é extremamente complexo, profundo, né? Só pela sua abordagem deu para perceber como ele pode estar permeando aí praticamente todos os nossos ambientes, né? Principalmente o nosso ambiente de trabalho, mas também os outros locais onde a gente frequenta, a gente está o tempo todo, às vezes, ou dentro de uma situação de conflito, ou às vezes presenciando, né? Assistindo uma situação de conflito, e a gente precisa aprender o tempo todo, né? São realidades, momentos diferentes, né? Como você colocou, cada situação, cada local, as pessoas envolvidas, as regras, tudo isso tem que ser avaliado, analisado com muita calma, né? Então, eu acho que essa sua fala é importante para despertar isso nas pessoas, para a gente começar a refletir cada vez mais, antes de tentar chegar, às vezes, como dono da razão, né, dono da verdade numa situação, sem tentar compreender de fato o que acontece ou as pessoas que estão envolvidas, né? Isso aí eu acho que é importantíssimo. A gente com certeza precisa de outros momentos para debater pontos específicos. Eu acho que a sua abordagem, né, ela foi bem ampla, trouxe para a gente bastante conceito, né, que eu acho que olha, eu aprendi muito, né? Acredito que vários colegas devem ter também absorvido bastante do que você disse. E eu aproveito, além de, claro, agradecer você pela fala, queria também dar boa noite, né, em resposta a todos os colegas que se manifestaram no chat, né, lá no YouTube. Tivemos vários colegas aqui mesmo de Samambaia, colegas também de outras regionais, de outras escolas. Queria em especial, né, dar uma boa noite para Aldaires Brito de Souza, que falou várias vezes, né, com você, te homenageando, te parabenizando pela fala também. Ela é uma colega nossa aqui de Samambaia, do CF 404, e ela fez duas perguntinhas para você, Adi, que eu gostaria, né, de colocar aqui, que eu acho que elas são interessantes, né? Só resgatar aqui o texto que ela colocou. A primeira que ela fez foi o seguinte: Adi, se possível, por gentileza, você poderia nos dar uma noção mais apurada sobre os quilombolas, onde eles vivem, quais são as suas características mais marcantes enquanto seres humanos? Quem que fez essa pergunta, Renato? Foi a própria Aldaires. Ah, sim. Isso, a Aldaíris foi minha Ah, é colega Aldaires. de trabalho. Aldaíris, isso. Ela foi minha colega de trabalho e a minha primeira escola, né, na Secretaria de Educação. Uma pessoa também muito vocacionada à cultura de paz, eu a parabenizo por isso, né, pela sua relação diplomática através do seu componente curricular em inglês. É uma pessoa que está sempre promovendo ali políticas públicas para os alunos, né, gerando oportunidade ali para os alunos. É uma satisfação responder essa pergunta. Bom, Aldaíris, os quilombolas são pessoas categorizadas nos termos da lei, né, da legislação, da Constituição Federal, como povo
povos tradicionais, né, comunidades tradicionais, que têm duas classificações. Os quilombos foram gerados, ou produzidos, ou criados como comunidades que eram contrárias ao processo de escravidão no Brasil. Então, geraram-se comunidades, né, em geral, era muito distante dos grandes centros coloniais ali, produtores, né, então eles se retiravam e fundavam ali as suas comunidades, com suas leis, com suas regras, com seus saberes. E o quilombo acolhia não só negros, mas também indígenas perseguidos, algumas pessoas brancas, possivelmente, que estavam em conflito com a coroa, né, ou em conflito com aquele detentor do poder naquela região. Então, o quilombo ele era um grande centro de acolhida das pessoas que estavam em conflito com a coroa, pelo processo de escravidão ou dos abusos de poder e da autoridade ali instituída. E os quilombos no Brasil, até hoje, oficialmente catalogados, né, eles são aproximadamente 3.500. Possivelmente existam mais, né? E o que eu estudei sobre ele é o Quilombo Mesquita, fica aqui a 35 quilômetros de nós, e é interessante que é tão perto, mas tão desconhecido. O Quilombo Mesquita mesmo, ele tem quase 280 anos. Por que uma comunidade dessa, com uma importância histórica e com a existência de quase 3 séculos, é tão desconhecida para nós? Por causa desse racismo epistêmico. E eu acabo também respondendo a uma segunda pergunta que a Aldaíris fez, né, eu vi aqui no chat, colocado pelo Marcos, que é por que uma violência estrutural? A violência contra minorias étnicas, que no caso dos negros, indígenas, mulheres, que são minorias sociais, né, LGBTs, pobres, todo esse recorte de pessoas são violências estruturais. Então, essas pessoas são mais propensas a não ter acesso a certos bens, a certos direitos, como a educação, como uma moradia digna, como acesso a um trabalho justo e bem remunerado, né? Então, a violência ela é estrutural, porque ela parte daí. Vamos dar um exemplo, já que estamos em pandemia, do número de violência que cresceu nos lares. Porque não é só a violência gratuita de um pai contra um filho, de um marido contra a esposa, que é em geral o que mais predomina, né? Mas são as próprias relações que eles vivem ali que são produtoras de violência. A pobreza, o desemprego, o corte no salário, a própria falta de recurso em poder se manter no isolamento, a obrigatoriedade de ter que se trabalhar e se expor agora, né? Então, tudo isso gera adoecimento mental, insegurança, isso gera uma perfeita zona ali de conflito, e que naturalmente isso não é normalizar, justificar ou pacificar a violência, mas a gente entender a violência estrutural, que o seu agente ele é mais um promotor de uma situação prévia estruturada, exceto aqueles casos intempestivos, né, aqueles casos que são estanques, e que uma pessoa, em um ato repentino de violência, acaba cometendo um delito, um deslize. Mas nós estamos falando aqui de uma violência também como uma cultura. E essa cultura, ela em geral, ela é colocada institucionalmente por esse Estado colonialista, né, que ele se firma sobre um racismo, ele se firma sobre um patriarcado. Então já é uma violência estruturada, né? Então quando um homem comete uma violência contra uma mulher, ele faz parte de toda uma cultura que mudou esse pensamento dele patriarcal e machista, né? E às vezes até alguns chegam à violência extrema, que é o feminicídio. Tá? Então eu respondo a essas duas perguntas dessa forma, inclusive reforçando que os quilombos, eles não nos são muito conhecidos, porque também são cometidos contra eles o epistemicídio. O epistemicídio é morte ao conhecimento. Então o conhecimento que nós temos é esse hegemônico, ocidental e predominante. Aqueles outros parecem ser inválidos, aí é folclorizado e é exotizado no dia 20 de novembro, no dia do índio, como foi agora. Então, essas exotizações, eles colocam aquelas identidades como precárias, né, como se fosse sempre uma cópia, sempre o tupiniquim. O tupiniquim é uma imitação barata, né, sempre ruim, porque o válido é aquela cultura hegemônica predominante, né, estadunidense, eurocêntrica, europeia, é a formalidade, né? Então,
nós acabamos suprimindo o nosso próprio folclore, né? Que aos poucos agora vem sendo resgatado. Então, até o nosso folclore, ele tem uma validade, epistemicamente falando, né? Muito fraca em relação aos folclores externos, que é o Halloween, que são as bruxas, né? Que são os fantasmas, que como é que chama, o Frankenstein, né? Então, o nosso próprio folclore brasileiro, que é algo nosso aqui, criado por nós, ele tem uma desvalorização, isso se chama epistemicídio, né? Então, o epistemicídio é uma morte ao conhecimento das minorias. Bom, eu espero ter respondido aí, nossa amiga Aldaíris Brito. Com certeza, Deire. Inclusive, ela até agradeceu aqui a sua resposta, né? Ela disse que agora entendeu, então, assim, com certeza foi muito importante essa sua explicação. Outro colega também, o Ronildo, tinha perguntado sobre os quilombolas, então acredito que a sua resposta também deve ter abrangido a pergunta dele. Muitos colegas agradecendo a sua fala, a sua palestra, né, elogiando, né, o tema e a sua exposição. E dessa forma aqui, pelo que eu vejo, né, nós não temos mais nenhum outro questionamento sobre o que foi conversado, né? Então, acredito que nesse momento só nos resta agradecer novamente a todos que vieram, né, assistir, que estiveram conosco, agradecer novamente ao ADI, que se prontificou a estar com a gente nessa noite, contribuindo com a Semana de Educação para a Vida, trazendo esse tema sobre conflitos, né? Então, assim, ADI, em nome da equipe da Unieb, né, que você é nosso colega, mas aqui em Samambaia, né, o agradecimento também vai por parte de todos, né, aqui das escolas do noturno que a gente acompanha, tá certo? Muito bom ter você com a gente de novo, com certeza não vai ser a última vez, tá certo? A gente espera contar com a sua parceria mais para frente, tá bom? E agradecer mesmo, velho, a todos que estiveram com a gente, tá bom? Pessoal, então, obrigado, tá certo? Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem entrar em contato com a gente diretamente, né, nos nossos WhatsApp pessoal, por e-mail ou por telefone, tá certo? Qualquer coisa que ficou pendente, que seja necessário maiores explicações, a gente corre atrás da ADI, pergunta para ele, repassa a informação, tá certo? ADI, um abraço forte aí, agradeço demais você com a gente aí, tá certo? Muito obrigado, Renato, obrigado, Leandro, obrigado, Marcos, né, e toda a Unieb e a Regional de Samambaia por essa oportunidade de fala, né? A minha fala aqui também ela é anti-hegemônica, então estar falando num espaço formal, institucional como o nosso e tendo essa abertura já é uma forma de desconstrução, né, dessa predominância hegemônica, então eu agradeço também por isso, essa sensibilidade, né, para fazermos essas reflexões. Agradeço também a participação das outras regionais aqui presentes conosco, acompanhando, né? Então, de diversas regionais aí, além da nossa. Então, é isso. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Renato. Valeu, gente. Boa noite a todos, viu? Um bom descanso e uma excelente semana de educação para a vida aí com mais atividades.